Hoje a gente inicia uma série de mensagens falando sobre questões que afligem a psique. Então, essa palavra vem do grego, né? E significa alma. Alguns vão traduzir como espírito. Mas aí, para não dificultar ou para não confundir, eu vou tentar me policiar de falar psique, a mente. Então, questões que afligem a mente. E por que eu estou pedindo o pessoal para chegar um pouquinho mais à frente? Porque, diferente dos outros estudos, que geralmente eu falo e os irmãos eu não abro para interlocução, nessa série de estudos, os irmãos vão ter oportunidade, mesmo aí, poderem perguntar, contribuir, aí, acrescentar, e eu vou tentar mediar isso para aqueles que estão conosco online, tentando transmitir o que os irmãos estão dizendo. O que me fez pensar nessa série de mensagens? Além de, é claro, de eu ter a convicção que é algo do Espírito Santo de Deus, né? Deus, então, me orientou aí, ou está me orientando a trabalhar com essa série de mensagens. E por que esse mês eu achei propício, né? Entendi que era muito propício, mesmo aí a gente já estando na penúltima quarta-feira do mês de setembro. Porque o mês de setembro, no Brasil, nós fazemos uma campanha, a área de saúde em geral e de saúde mental principalmente, faz uma campanha de prevenção do suicídio. E é chamado, então, Setembro Amarelo. Essa data, ou esse mês, e essa campanha surgiu em 2015 aqui no Brasil. Mas isso vem, a ideia principal foi justamente enfatizar isso, porque o Dia de Prevenção do Suicídio já é comemorado desde 2003, e é dia 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Hoje eu não vou falar sobre suicídio, mas eu estou só trazendo porque eu, então, vou iniciar essa série de mensagens falando sobre a mente. Tendo em vista que a mente faz parte do corpo também, sabe, Marcelo? E é importante que a gente entenda isso. E até mesmo quebre alguns preconceitos, rompa com alguns paradigmas que a mente ou questões da mente não estão associadas ao corpo. E nessa minha fala, eu também vou acrescentar algumas experiências, até mesmo a nível pastoral. Mas aí eu preciso dar algumas informações antes de entrar aqui no tema que nós vamos falar hoje. E eu acredito que vai dar um tempinho ainda, mas a minha introdução vai ser longa, mas eu acho que vai se fazer necessária. Bom, é sabido que a população mundial sofre, né, afligida aí com questões ligadas à mente, ligadas à psique. Alguns artigos e até alguns profissionais que labutam nessa área vão dizer, Marcele, que o mundo vive a segunda pandemia. Nós vivenciamos a primeira, que foi a Covid-19, pelo vírus da Covid-19, né? A segunda grande pandemia que vivemos é justamente, Thaís, a questão ligada à psique. Você que é da área de saúde, talvez lá na Fiocruz, tem algumas ações aí ligadas a isso, né? E é muito importante a gente ter isso em mente. Então, há uma multidão, e é multidão mesmo, eu não estou acrescentando não, e alguns dados que eu vou trazer são dados comprovados ali de pesquisadores sérios. Há uma multidão de pessoas deprimidas e ansiosas, ou ansiosas e deprimidas. E alguns dados da Organização Mundial de Saúde, que eu quero apresentar, que para mim já não é tanta novidade, porque já há mais de 2 décadas, eu já tenho 3 décadas, para ser mais preciso, lido sobre isso, e os profissionais da área de saúde sempre vêm apontando quais seriam os grandes males do futuro. No passado não tão distante, um dos grandes males seriam problemas cardiológicos, né? Então, se a gente fizer uma pesquisa, até aqui uma breve pesquisa, talvez há de encontrar ou pessoas que aqui estão, ou pessoas que têm familiares que têm, por exemplo, hipertensão, né?
Então, por muito, ainda continua sendo uma grande preocupação, né? Mas as questões de saúde mental, e parece que isso se potencializou, parece não, o fato é que isso se potencializou no período de pandemia e pós-pandemia da Covid. Então, olha só, dados da Organização Mundial de Saúde de 2020, e esses dados, 2020, cada vez mais eles estão fazendo mais pesquisas, então esses dados eles podem estar já desatualizados. Mas para que vocês tenham uma dimensão de como está o nosso país, irmã Solange, o nosso país está no topo lá, em primeiro lugar, percentualmente falando, é uma população extremamente ansiosa. Em primeiro lugar, está lá o Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil é o país com maior índice de ansiosos do mundo. E também algumas terminologias eu vou tentar facilitar. Quando eu falo em ansiedade, ou quando eu falar aqui, é algo que traz adoecimento. Porque vocês vão ver ao longo dos nossos encontros que há uma ansiedade que é normal, que é natural, mas aqui, nesse caso, é essa ansiedade que traz um adoecimento. Sabe como a gente está aí com relação à depressão? Thaís, sabe como a gente está? Chuta aí, do ranking assim mundial, a gente está em qual aí? Segundo lugar. Chutou bem, né? Estamos em segundo lugar aí no ranking, próximo aí, batendo até Austrália e Estados Unidos. Com relação ao suicídio, estamos em oitavo. Há um pesquisador que disse, essa pesquisa dele foi 2017, se eu não me engano, e eu acredito que isso elevou, Marcelo, que diz que no nosso país, de 45 a 45 minutos, uma pessoa se suicida. A gente vai ficar aqui um tempinho, então vai passar de 45 minutos, então uma pessoa se suicidou no Brasil. É bem verdade que em algumas regiões isso tem um potencial maior. Por exemplo, o Reginaldo está lá embaixo, o irmão Reginaldo, e ele trabalhou uma época no Sul. Antes da pandemia, ele foi para o Sul. E ele ficou muito espantado, mas no Sul, a região Sul, né, aqui embaixo aqui do nosso mapa, é a região onde se concentra os maiores índices de suicídio. Tem toda uma explicação, mas eu não vou entrar aí por essa seara. Então, deu para perceber que é um tema importante para a gente trabalhar, para a gente poder ali pensar. Mas ainda hoje, nós encontramos pessoas que têm uma dificuldade, uma resistência muito grande a assuntos ou questões ou temas, melhor dizendo, ligados à psique. Ainda hoje a gente vê a resistência de algumas pessoas. Dentre os profissionais, e não apenas esse que eu vou citar, mas dentre os profissionais que trabalham na questão que até mudou a terminologia, que antes era doença mental, e já de um tempo para cá passou para saúde mental, que trabalham na saúde mental, estão os profissionais que estudam comportamento humano, né? Que são os psicólogos e psicólogas. E aí é muito interessante que quando alguém fala assim, eu estou indo no psicólogo, eu estou indo numa psicóloga. Aí alguém fala assim, você está maluco? Você está maluca? Né? Ou então, você está com problema? Eu me recordo de uma vez, isso já tem mais uma década não, mas deve ter uns 8 anos, eu estava atendendo um jovem senhor e ele chegou lá no atendimento, a gente conversando, ele falou, poxa, eu ganhei um brinde, um bônus do conserto do meu carro. E ele começou a contar por quê. Sabe como é que se deu, Isaurinho? Ele chegou, deixou o carro dele na oficina, ele tinha um horário marcado, aí ele saiu para o atendimento psicológico, né? E falou assim, vou deixar meu carro aqui, daqui a 1 hora eu volto, porque eu vou para atendimento psicológico. Beleza? Aí, quando ele voltou, o rapaz que atendeu, o mecânico, falou, e aí, como é que foi lá? Não, tudo bem, tranquilo. Quanto que é? Aí o mecânico, Marcelo, eu não sei se isso vai funcionar quando a gente disser que está indo na terapia, né?
e falou assim para ele: não, você está com problema, né? Está indo no psicólogo, não precisa pagar, não. Então, ele ganhou o bônus, né? Então, um dia, quando eu for no meu terapeuta, eu vou deixar lá, né? Eu vou estar indo no meu terapeuta segunda-feira, né? Então, deixa lá. Mas, sério mesmo, ele ganhou um bônus, o senhor lá que atendeu, né? Eu não sei qual tipo de trabalho, mas o fato é que ele não pagou aquele conserto. Então, e a expressão dele, né? Você está com problema, né? Está indo no psicólogo. Então não precisa nem pagar, não, se você está com problema. Mas é isso. Tudo bem, ele podia estar com problema, mas ele podia estar fazendo terapia até de manutenção de qualidade de vida. Mas assim, o que vocês acham que hão de concordar comigo é que não causa tanta estranheza quando a pessoa fala assim, por exemplo, essa semana mesmo, né? Eu fui no gastro. Eu fui no gastro para ver minha gastrite. Eu fui no cardiologista, né? Eu fui no endócrino lá para ver como é que... Não causa tanta estranheza quanto se fala que foi um psicólogo, foi um psiquiatra, né? Então, ainda há algumas barreiras a serem rompidas ali. E a gente tem, assim, serviços de excelência sendo oferecido. Dentre eles é o CAPS, né? Que é o Centro, eu sempre erro, né? Mas é Centro de Atenção Psicossocial. E isso é público, né? Aqui na nossa região, tem lá ali na Comari, e tem o ótimo CAPSI, que é o João de Barro, na Estrada do Campinho. Então, CAPSI, que é o Centro de Atendimento Psicossocial Infantil, que atende até a adolescência. E lá tem uma equipe multidisciplinar. É um assistente social, um psiquiatra, um psicólogo, e tem terapias ocupacionais lá. Então, eu estou dando esse panorama, como eu disse, porque eu acho que é interessante. Bom, continuando. Nessa série de estudos que eu inicio hoje, o meu objetivo, assim, a minha proposta é ampliar a visão dos irmãos, né? E até tentar, de alguma forma, aprofundar. Sem necessariamente, eu não vou entrar em questões de ordens técnicas. Não vou entrar. E até mesmo lembrando e tendo cuidado de fazer esse diálogo, mas entendendo que a Bíblia, ela não é um livro científico. A Bíblia não é um livro de ciência. Eu ia trazer, mas aí é muito pesado, né? Mas eu achei desnecessário. Mas, por exemplo, o compêndio de psiquiatria que eu tenho lá em casa, que eu uso para estudar, pesa 2 quilos e quase 3 quilos. Um compêndio, e olha que ele é 9ª edição, então tem compêndios que já estão muito mais atualizados, né? Esse compêndio eu tenho já ele há quase 2 décadas. Então tem, com certeza, muitas atualizações que a gente vai acompanhando. Mas eu não vou entrar, talvez a sua expectativa seja, vai entrar em questões... Não, depois a gente até pode conversar, tomar um café para falar de questões técnicas, mas eu não vou entrar em questões técnicas aqui. Eu vou tentar dar um panorama, ampliando a visão dos irmãos e entendendo que a Bíblia, que entendemos que é a nossa única regra de fé e prática, ela não é um tratado de ciência. Esse é o perigo, porque quando a gente quer colocar coisas da ciência e tentar descobrir na Bíblia, nem sempre a gente vai conseguir. Quer ver um exemplo clássico? Que a Bíblia não é um tratado de ciência? Veja lá o livro de Josué, por favor. Capítulo 10. Essa passagem aí fala de Josué defendendo os moradores da cidade de Gibeão. Olha só. Josué capítulo 10, verso 12 e 13. O que diz aí, olha? Então, Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Agora veja o verso 13, preste atenção. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois,
se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Perceberam aí, principalmente no verso 13, se a gente trilhar e tentar forçar, há um diálogo, até há um livro do Ian Barbour, ele ganhou um prêmio de física quântica que é comparado a um prêmio Nobel de física. O tema do livro é Quando a Ciência Encontra a Religião. É até um livro bem difícil, mas ele, enquanto um físico quântico, enquanto cientista, ele dialoga com a religião, não tem problema em dialogar. E aqui a ideia é essa. Mas se a gente for ver o verso 13 e levar essa interpretação, levar essa leitura sem uma devida interpretação, a gente passa como ridículo pela sociedade? Por quê? A gente aprendeu... Marcelo Júnior, qual é o nome do Alexandre? O Alexandre, se não aprendeu, ele vai aprender ainda, quando estudar lá o sistema solar e os planetas e tal, que o que gira em torno o que gira não é o Sol, é a Terra. A Terra que gira em torno do Sol, não é isso? Ou estou falando errado? Né? Que às vezes eu tenho muito tempo. É isso, Alexandre? Beleza, obrigado. Mas aqui está que o Sol parou. A Bíblia está errada, irmãos? Sim ou não? Qual o problema aqui? Qual o problema não? Então, como é que a gente vai conseguir fazer uma boa leitura desse texto aqui? Vamos lá, pode ficar à vontade aí. Entender o contexto, né? Porque qual era o contexto? Obrigado, Thaís. É que naquela época, com o entendimento que eles tinham, a tecnologia que eles tinham, eles entendiam que era o Sol que girava, não é a Terra. Então não há erro aqui da Bíblia, é só a gente entender o contexto. E aí a gente consegue transitar. Agora, se a gente pegar, não, o que gira é o Sol. Não, não é. Já foi comprovado, isso aí são fatos, né? Comprovados já há muito tempo. E olha que teve gente que perdeu a cabeça porque defendeu isso no passado. Então, a gente deve dialogar com a ciência. E a Bíblia, só lembrando, não é um tratado de ciência. Há uma outra passagem, algumas passagens, mas eu fiquei pensando, alguns eventos do passado que, se acontecessem hoje, no século 21, no ano de 2022, eu acredito que, até ligado a questões de saúde mental, nós apresentaríamos essa narrativa trazendo não uma outra interpretação, mas trazendo, como eu diria, daríamos um outro nome. Pastor, enrolou aí, o senhor está enrolado. Bom, deixa eu tentar explicar. Quer ver um evento que talvez, se a gente lesse hoje, acontecesse hoje, nós registraríamos, é a melhor palavra, registraríamos de forma diferente do que está aqui? Veja lá Marcos, capítulo 9, por favor. Evangelho de Marcos. A partir do verso 17. Eu, particularmente, talvez se eu olhasse esse texto, esse evento acontecendo hoje, e se eu fosse um autor inspirado, talvez eu registraria de uma outra forma. Olha só. Diz assim, Marcos 9, a partir do verso 17. E um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Verso 18. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então, veja quais são aí os sintomas do que acontece quando esse jovem aí, ele tem a manifestação
desse espírito mudo. Tá? Continua o verso 19. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Verso 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Opa, esse menino tem essa questão desde pequeno, desde muito pequeno, desde criança. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí depois, continua, esse texto é um dos textos que mais me impactam. Porque aí Jesus vai falar com aquele pai, e aquele pai vai falar assim, Jesus vai falar, tudo é possível que crê, você crê? Aí aquele pai vai falar, olha, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu sei que o Senhor tem poder para isso. Eu que não tenho fé suficiente. Esse texto para mim é lindíssimo. Mas eu quero parar aqui no verso 22. Talvez, e aí, irmãos, eu não estou de forma alguma desmerecendo, distorcendo o texto bíblico. Não estou fazendo isso. Mas os sintomas que me aparecem aqui, nesse menino, olha, ele é lançado por terra, ele espuma, ele rilha os dentes, ele trava os dentes e vai definhando. Isso acontece com ele desde criança. Eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de ver uma pessoa tendo um ataque epilético. Não são sintomas muito parecidos? E quem sabe, esse menino, quem sabe, talvez, tá? Eu não estou desmerecendo o texto. Eu não estou, por favor, não sou herege, tá, irmãos? Mas quem sabe, se a gente pegasse e visse esse evento hoje, a gente não registraria esses sintomas e falaria, esse menino está tendo uma convulsão, está tendo um ataque epilético. Seu sistema nervoso central entrou em curto-circuito, porque, em linhas gerais, um ataque epilético, uma convulsão, é o nosso sistema nervoso central entrar em curto-circuito. Tá vendo? Mas está errado isso aqui? Não, de forma alguma. Eu vou falar que é ataque epilético? De forma alguma, não vou falar. Mas isso me remonta, pelo menos, há algum tempo, e não tanto tempo atrás, quem é da década de 70 aí, da minha época, pegou um pedacinho, né, da reforma psiquiátrica e até de pessoas que tinham problemas que até então era denominado doença mental, que eram vistos como endemoniados. Não é? Quantos foram presos aí nos manicômios, né? No Pinel, e a gente tem uma psiquiatra fantástica que foi Nice da Silveira, que trabalhou muito na reforma psiquiátrica, porque dizia aí não, essa criança, essa pessoa aí está endemoniada. Eu lembro de um rapaz que morava lá no nosso bairro, e até hoje ele é um senhor já, deve ter mais de 60, que quando ele bebia, ele ficava assim, transtornado, transformado. E as pessoas diziam que ele tinha algum problema. E alguns denominavam e nominavam aquele problema em demônios. Mas aí eu estava pensando hoje, falei, será que, eu não vou falar o nome da pessoa que é viva, será que essa pessoa não tinha um problema psíquico? E aí, quando bebia, esse problema se potencializava e aflorava? Né? Eu lembro também de um irmão de um colega de escola, e ele morava numa avenida que era que eu ia para a explicadora. E aquele menino, ele era um adolescente, ele ficava trancafiado em casa, nariz sempre escorrendo, vivia como um bicho. E eu estou falando assim, vivia como um bicho não, mas vivia de maneira muito insalubre, né? Vivia trancafiado, e eu estou falando de algo de 80, quando eu ia para a explicadora, 86, 87. Então, quer dizer, não tem nem 40 anos atrás. E as pessoas que tinham esses problemas, elas eram trancafiadas e algumas eram vistas como endemoniadas. Apesar que ainda hoje, quando a ciência não consegue
descobrir ou detectar algum problema, alguma questão, geralmente fala assim, isso aí é espiritual. Mas será que tudo aquilo que a gente não consegue explicar é de ordem espiritual? Tá vendo? Eu só estou trazendo reflexões. Talvez eu vou trazer mais reflexões do que respostas. Mas estão conseguindo entender? Tranquilo? Querem sugerir? Quando eu estou dando aula, eu pergunto, dúvidas, perguntas ou acréscimos? Até aí, tranquilos? Bom, continuando ainda. Tendo feito, então, esse preâmbulo longo aí, hoje nós vamos iniciar, não vamos terminar, mas vamos falar um pouco sobre medo. Aí abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo. Então, refletindo sobre o medo. Êxodo 14 aí. Bom, deixa eu trazer uma definição de medo, segundo o compêndio de psiquiatria. O medo é um sinal de alerta, uma resposta a uma ameaça conhecida, é uma ansiedade causada por perigo reconhecido e realista. Quero dizer para os queridos, antes da gente entrar no texto, começar a tirar algumas lições, que o medo é algo bom. O medo ativa o nosso sistema de alerta, o nosso corpo fica esperto. Quando a gente está com medo, a gente corre mais, a gente tem mais força, a gente tem mais tudo. Porque justamente a nossa mente vai trabalhar para que a gente tenha toda essa condição aí de, até mesmo diante desse perigo que é iminente, se ele realmente se concretizar, a gente tenha condições de tentar fugir, de tentar correr. O fato é que o nosso sistema de alerta fica aí, atento. Por exemplo, eu particularmente, eu não sei o Alexandre aí, se ele é corajoso o suficiente para ficar perto de um pitbull que você não conhece. Não sei se na sua casa tem cachorro lá, né? Não sei se tem pitbull. Lá em casa tem uma beagle lá que os cachorros latem para ela sai correndo e o dono também sai, né? Sai os dois juntos, né? Mas digamos que eu vejo um pitbull. Bom, se eu vi um pitbull na rua, irmãos, o meu sistema de alerta já fica atento, eu fico preocupado. Isso é saudável. Isso é saudável. O problema é quando há o excesso. Aí, quando ele fala de ansiedade, fala de um sentimento de apreensão causado por antecipação de perigo. E aí podem ser de ordem interna ou externa. Uma ansiedade que é ruim é quando, por exemplo, e é patológica, né? Quando eu não saio mais de casa com medo de encontrar um pitbull na rua. Aí já é problema. Isso já me trouxe dificuldade. Uma coisa é eu estar na rua e encontrar um pitbull, um Rottweiler, aqueles, né? E aí eu fico. Outra coisa é eu já ter essa preocupação excessiva, e aí, de posse desse medo, a minha mente pegou esse medo e não vou sair de casa porque eu posso encontrar um pitbull. Não, vai lá comprar pão. Não vou não. Vai lá levar o lixo na rua. Não, pode ter um pitbull. Aí isso já é um problema. Mas quem nunca teve medo? O medo também tem algumas características, né? Por exemplo, o medo nos faz ver coisas, não é? Então, Isaurinha balançou ali a cabeça ali, os vultos ali, às vezes uma folha de uma mangueira balançando, você já pensa já que é alguém já que está ali, pingos d'água no chão, você pensa que são passos. O medo nos faz ver coisas, nos faz ouvir coisas. Eu lembro na minha época, eu tinha muito medo de lobisomem e mão pelada. Alexandre é da época de mão pelada. Já ouviu falar de mão pelada? Alexandre não. Marcelo, mão pelada? Rapaz, fala, não, a mão pelada pegou. Eu falo, que negócio de mão pelada é esse? Eu tinha um medo danado disso. Mula sem cabeça eu tinha medo não. Mas lobisomem e mão pelada. E meu pai saía muito cedo. E quando ele saía,
ele saía tipo 3h30 da manhã de casa para ir trabalhar, eu acordava, né? E eu ficava acordada, e quando ele trancava a porta, às vezes para dormir, e a porta lá da nossa casa era muito frágil, aquelas portas antigas de 2 bandas, que desce uma pesada, já... eu falei, vai vir um lobisomem aqui. Aí a gente botava, cobria assim com cobertor, né? Como se tivesse invisível, né? Ah, Isaurinha aí, né? Então, como se a gente pudesse ficar invisível, né? Mas é até uma defesa da gente que é criança, né? Então, ficava ali, agora eu estou invisível, agora a mão pelada não vai pegar, não. Mas o medo faz parte do ser humano. Está dentro. A questão é o medo excessivo aí. Então, em linhas gerais, uma dose de medo ela é sempre benéfica. Mas uma dose exagerada nos impede de muitas coisas, nos faz ver coisas, ouvir coisas, e isso até mesmo nos impede de desfrutar das bênçãos de Deus. Pensando sobre medo, então agora tentando apresentar aqui algumas questões à luz das Escrituras Sagradas, vamos ver que esse povo aqui, o povo de Israel, quase deixou de desfrutar das bênçãos de Deus por causa do medo. Veja lá, Êxodo 14, eu vou ler o verso 10, 11, 12 e 13. Bom, aquele que nunca teve medo, que me atire a primeira pedra. Então, acho que dessa eu passo. Êxodo 14, a partir do verso 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele. E temeram muito, ou tiveram muito medo. Algumas versões está pânico. E tiveram pânico, entraram em pânico. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos desse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Então, rapidamente, o contexto desses versos aí. O povo de Israel já tinha vivido 430 anos, né? Ou mais de 400 anos, sobre a opressão dos egípcios. E Deus, então, levanta Moisés para tirar aquele povo ali do Egito e conduzi-los à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Eles trilhariam um longo período ali pelo deserto. Mas, logo assim que eles saíram, Faraó, depois talvez de ter recobrado um pouco mais a consciência e até mesmo ter passado luto porque perdeu o seu primogênito, ele resolve ir atrás do povo de Israel. E agora está o grande desafio, porque à frente deles está o Mar Vermelho. Atrás deles, ou na retaguarda, está vindo Faraó com seu exército pronto para dizimá-los, ou para levá-los, né? E com certeza seria um banho de sangue muito grande ali, porque Faraó não ia deixar aquele evento impune. E aí, o que a gente pode aprender aí sobre esse medo excessivo? O que esse medo causa em nós? Bom, a primeira lição que eu vejo aqui é que esse medo de ordem doentia nos torna céticos. Nos torna céticos. Se a gente for ver no verso 11, diante desse primeiro desafio que eles estão tendo, Mar Vermelho à frente, Faraó atrás, o que eles estão dizendo para Moisés, que era o líder daquela caravana, é o seguinte: você nos trouxe aqui para morrer no deserto? Eles começam a desacreditar naquilo que
Deus havia falado com eles através de Moisés. Eles começam a ficar céticos, eles começam a duvidar. Então, aquele povo que já havia presenciado o que o Senhor havia feito já lá no Egito com as 10 pragas, né? Então, cada evento ali, os estudiosos vão dizer que era um Deus ali que estava sendo derrotado e mostrando que só há um Deus a ser adorado, que é o Yahvé, ou El Shaddai, né, o Todo-Poderoso. E eles estavam já duvidando ali daquele Deus que havia operado as 10 pragas lá no Egito, agora para esse Deus que teria condições, teria poder de conduzi-los em segurança até a terra prometida. Então, o medo faz com que a gente comece a duvidar. Aqui, nesse caso, eles começam a duvidar do poder de Deus. Isso me traz à mente uma sobrinha que nós temos, ela está de vez em quando sempre aqui, a Dani, e eu lembro que quando era pequenininha, ela tinha muito medo de andar sobre os meus ombros. E para quem é alto e criança, andar sobre os ombros é uma delícia, né? Eu nunca tive muito esse privilégio, porque eu sempre fui muito pesadão. Então, meu pai não pôde andar muito tempo comigo nos ombros, não. Mas andar assim, e as outras crianças, né? Agora eu não pego que as crianças aqui da igreja cresceram. A irmã dela vinha tranquila aqui, né? E tio, já ia me escalando. Quando eu via, já estava aqui sobre os meus ombros, né? Que a gente chama de corcunda, né? E a Dani, ela tinha muito medo de andar sobre... E eu falava para ela, o seu tio jamais vai te deixar cair. Você pode acreditar no seu tio. Eu nunca... Mas ela não subia. E quando eu, às vezes, tentava trazê-la para cá, ela começava... Aí já, opa... Então, quer dizer, o medo nos faz duvidar, o medo nos torna céticos. E aí, quando deixamos o medo a invadir o nosso coração, começamos a duvidar de tudo e de todos. O medo tomou conta daquele povo. Eles começaram, então, a duvidar do poder de Deus. Então, fique atento, fique atenta. Se algo que você está tendo dificuldade de realizar ou de acreditar, talvez a causa seja o medo. Esse medo aí de confiar, né? Então, o medo atrapalha até nos relacionamentos, porque às vezes a pessoa tem um medo excessivo de se relacionar com outro, seja a nível de amizade, seja a nível de casal, né? Por quê? Já sofri uma questão no passado, então tenho muito medo agora de me machucar. Então, o medo faz com que a gente comece a duvidar. Então, a gente até duvida, né? De tudo e de todos. Mas, ainda pensando nessa passagem, e pensando no povo de Israel, o medo também nos torna, ou pode nos tornar, egoístas. Eles começam a acusar Moisés, né, maltratar até mesmo Moisés verbalmente. O que eles estão dizendo, se a gente for ver o verso 12, para Moisés lá em Êxodo 14, Moisés, olha o que você fez com a gente. Olha o que você fez com a gente. Como se Moisés não tivesse implicado ali também, como Moisés não tivesse ali diante daquele povo com uma responsabilidade grande de guiá-los em segurança até a terra prometida. A tendência, isso não é regra, né? Mas a tendência é de que quando eu estou com medo, eu penso só em mim. O egoísmo invade meu coração. Se viu o pitbull, Alexandre, vou colocar você na frente, morde ele primeiro, pitbull, né? Então, a tendência, e é automático. Vocês já percebem, quando está com medo, Isaurinha, coloca, em vez de colocar a Thaís para trás, não, filha, vai lá, vai lá. Então, isso é uma ação até egoísta. Eu sei que ali é do momento ali, mas a Isaurinha está se cangalhando de rir aqui, né? Mas é uma realidade. E aí, quando eu estou com medo, eu focalizo só em mim. E é muito interessante que nós somos muito parecidos com os nossos pais. Nós reproduzimos muito da nossa forma de pensar e de agir, porque isso reflete os nossos pais. Mas veja lá qual foi a reação dos nossos pais primais.
Olha o que o medo fez com que o nosso pai primal aí, Adão, fizesse. Gênesis 3, por favor. Gênesis capítulo 3, verso 10, 11 e 12. Diz assim: ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive o quê? Tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Verso 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Olha o egoísmo aí. Por quê? Ele teve medo. Ele fez coisa errada. E olha, nós somos muito parecidos com nossos pais primais. Quer ver criança muito quietinha? Fez coisa errada. Criança se escondeu, tá lá quietinha. Fez coisa errada. Mas olha aí, referencial. Adão tentou se esconder, né? E ainda mais, lançou toda a responsabilidade, foi egoísmo. Fala, não, Senhor, eu comi. Ali, Adão, você comeu do fruto? Senhor, comi. Não, Senhor. A mulher que tu me deste me deu o fruto e eu comi. Olha o egoísmo. Colocou a mulher na frente. Colocou a Eva como escudo. Senhor, foi ela. Olha o egoísmo. E aí, se a gente continuar lendo o texto, a Eva tenta colocar a serpente. Não, a serpente me enganou. Mas a gente para aqui em Adão. O fato é que a resposta do casal aqui, se a gente olhar e continuar lendo o texto, mostra que ambos estavam tentando fugir de suas responsabilidades. Eles não assumiram que erraram. O povo que saiu do Egito, sob a tutela de Moisés, eles poucas vezes eles pensaram em Moisés. Eles eram extremamente egoístas. E toda e qualquer situação difícil, Moisés, já começavam a murmurar. Então, há uma outra característica, ou um outro sintoma que o medo pode causar, que é egoísmo. Quando estou com medo, eu tendo a acusar os outros, reclamar dos outros e fugir das minhas próprias responsabilidades. Então, foi o outro. Mas é o outro. Não, o problema não é meu. Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ela que me deu do fruto. Eu paro por aqui, mas eu queria perguntar aí dúvidas, perguntas, acréscimos, alguém falando aí desse, pelo menos do medo. Provavelmente a gente vai investir aí mais umas 2 quartas-feiras falando sobre isso. Mas eu gostaria muito que você levasse para casa. Sentir medo faz parte de ser humano. Faz parte da nossa humanidade, da nossa constituição enquanto pessoa, enquanto indivíduo. A grande questão é quando esse medo ele é excessivo. E aí ele pode nos tornar céticos e também faz com que fiquemos egoístas. Nos tornamos egoístas, lançamos os problemas para os outros, culpamos os outros, fugimos da nossa responsabilidade. E que possamos refletir. Eu espero muito, meu desejo, a minha oração é que ao longo dessa série de estudos eu consiga contribuir aí para que você amplie a sua visão, para que você reveja algumas questões e até mesmo se porventura você identificar, né, ao longo aí dos estudos, o Espírito Santo falando no seu coração, se talvez em algum momento é importante você procurar uma ajuda de um profissional ou profissionais que possam contribuir para a sua saúde mental. Nós vamos finalizar, então. Pois não, Sueli? Sim, colocou em Deus, né? Sim.
a mulher que tu me deste, né? É bem lembrado. Então a Sueli está comentando aqui que, na verdade, ele fugiu totalmente da responsabilidade dele, né? Porque ele deveria cuidar daquele lugar, gerenciar, tinha as orientações muito claras e, na verdade, a Eva ficou em segundo plano ali, porque, na verdade, ele estava colocando até a culpa em Deus, né? Foi a mulher que tu me deste. Por quê? Se a gente for fazer um pensamento, então, se ele não recebesse a mulher, ele não teria comido? Senhor, a culpa é tua, porque eu só comi porque ela me trouxe. E quem me deu ela foi o Senhor. Então, quer dizer, o ônus é com Deus. E o bônus que ele teve de ficar com Eva? Isso ele não fala, né? Então, quer dizer, é importante, então, a gente assumir aí as nossas responsabilidades. Obrigado, Sueli, pela contribuição. Mas, não tendo nenhuma questão, a gente vai orar. Vou convidar você a se colocar de pé. E a você que está nos visitando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ao nosso desejo, a nossa oração é que você possa voltar mais vezes. Da mesma forma, os queridos que estão conosco online e até os irmãos que estão aqui, se porventura entenderem que essa série abençoa a sua vida e pode abençoar outros que você conhece, então fique à vontade aí, compartilhando o link do culto de hoje. Vamos orar. Pai, graças te damos. Graças te damos pela tua capacitação. O Senhor tem capacitado homens e mulheres para que possamos descobrir ou desbravar novos caminhos que venham trazer melhor qualidade de vida para nós. E que possamos cuidar da nossa vida como um todo, não apenas o corpo, mas também a mente, porque a mente, a psique faz parte do corpo, somos seres integrais. Então, se porventura há barreiras, há preconceito, que possamos estar abertos a vencer essas barreiras e esses preconceitos e amplie a nossa visão para melhor compreensão de tudo aquilo que está ao nosso redor. Não apenas a compreender melhor a tua palavra, que é de vital importância, mas compreender também que há questões na ciência que precisam ser faladas, serem trabalhadas. Aos que aqui estão, nos levem paz e segurança para os nossos lares, nos dê um resto de semana na tua santa e gloriosa presença. E aos que estão conosco online, que o Senhor continue os abençoando também, e da mesma forma seus familiares. É o que eu lhe peço, e já te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Pode se sentar.